E aí pessoal, tudo bem? Recentemente o Nicolas Ferreira postou um vídeo denunciando uma situação que tem acontecido aqui no Brasil e eu acho muito importante a gente se atentar a isso, especialmente se você tem crianças ou adolescentes sob os seus cuidados. Eu queria muito gravar esse vídeo dizendo que o Nicolas está mentindo ou exagerando, mas infelizmente ele tem razão em tudo que ele está denunciando neste vídeo. Para quem não viu, eu vou explicar o que tem nesse vídeo. Eu não sei se ele vai permanecer por muito tempo, porque eu fui reassistir antes de gravar para vocês e adivinha só, já não tem mais áudio dele no Instagram, então não sei se o vídeo vai ser derrubado. Ele começa um vídeo expondo um novo livro que tem cenas explícitas de pedofilia. E depois ele fala que, infelizmente, esse tipo de conteúdo pode chegar nas escolas. Daí ele conta de uma feira de livros em quadrinhos, na verdade, que teve lá em BH este ano, em 2024, onde os alunos, que são crianças e adolescentes, tinham R$40, de cash ali do governo para comprarem quadrinhos. E adivinha só, muitos quadrinhos inapropriados para crianças. E o Nicolas chega a mostrar as cenas destes quadrinhos e é assim, perturbador. E como se isso não bastasse, que no caso as crianças terem acesso a esses livros, tinham notas estimulando os educadores usarem aqueles livros como materiais didáticos, ou seja, para as crianças e adolescentes lerem, terem acesso na escola. Isso é um absurdo, gente. E eu reitero tudo que o Nicolas está falando porque eu estou vendo isso acontecer com os meus próprios olhos. Eu não estou no meio da educação, mas eu estou nesse nicho literário, eu consumo TikTok. Eu fui na Bienal esse ano e, de acordo com o que eu observei, que é um espectro muito pequeno de toda a realidade, porque é apenas a minha observação, eu pude ver com meus próprios olhos que o Nicolas disse é verdade e está acontecendo. Esse ano, aqui em São Paulo, as crianças e os adolescentes também receberam um valor para comprar de livros na Bienal São Paulo. E eu fui em 2 dias, no período da manhã e da tarde, que eram os horários que essas crianças iam junto com a escola. E eu vi adolescentes comprando livros com cenas de sexo explícitas. Eu sei disso por conta do TikTok, eu vou chegar lá daqui a pouco. Só pra gente ficar na mesma página, esse tipo de livro se chama livro com hot. Lá na Bienal, as editoras, elas costumam fazer stands promovendo alguns livros, enfim. E tinha um stand que era muito frequentado, toda hora tinha fila pra galera tirar foto. Se você assistir o meu vlog da Bienal, você vai até ver esse stand, porque eu realmente achei ele bonito, criativo e fiz um takezinho. Só que eu fiquei curiosa pra saber sobre aquele livro, porque, sério, ele sempre estava muito lotado. Aí, quando passou a Bienal, já até tinha postado o vlog, eu fui pesquisar sobre este livro por pura curiosidade. E eu não li o livro, mas eu assisti muitas resenhas sobre ele e o que todo mundo falou nessas resenhas é que o livro tinha muito hot, muito mesmo, e de uma forma muito explícita, e o livro tinha uma linguagem para adolescentes. Era o jeito que os adolescentes dessa geração falam. Tinha os palavrões, o jeito de se relacionar. É um livro muito atrativo para essa galera. E por mais que a editora coloque uma classificação um pouco mais alta, se eu não me engano é de 16 anos, o livro está sendo muito atrativo para adolescentes até mais novos. Corta para a parte que na Bienal, quem estava ali tirando foto naquele stand eram crianças e adolescentes que provavelmente conhecem o livro por conta do TikTok. O ponto de atenção aqui é que os professores, os pais, talvez até avós, estavam tirando foto dessas crianças e adolescentes nesse stand, talvez sem nem imaginar que se tratava de um livro com hot, ou seja, um livro com cenas de sexo explícito, que eu prefiro chamar de um livro pornográfico. Falando um pouquinho do TikTok, no momento em que eu gravo esse vídeo, o TikTok é uma plataforma utilizada muito mais pelos adolescentes. E se você pesquisar o BookTok, que é a parte literária do TikTok, você vai ver muitos criadores de conteúdos jovens, até mais novos do que eu, e olha que eu nem sou tão velha assim.
E você vai ver também ali nos comentários, a galera engajando, muito adolescente que tem se interessado por ler mais. Inclusive, eu já vi dados rolando por aí que o brasileiro tem consumido mais livros da pandemia pra cá. Aparentemente, isso é uma coisa muito boa, legal, nós vamos nos tornar um país que lê mais. Porém, tudo indica que esses novos leitores estão sendo esses adolescentes que estão lendo esse tipo de conteúdo. E o ponto é, será que esses pais, esses professores, sabem que os filhos estão lendo esse tipo de livro? Eu estava conversando sobre isso com uma amiga e ela até falou assim, cara, como que os pais não supervisionam a leitura dos filhos? Eu, honestamente, acho que os pais não têm muita noção de que isso está acontecendo. Primeiro porque eu acho que o livro está num pedestal aqui no Brasil, de modo que quem lê é culto, é inteligente. Os leitores acabam tendo esse estereótipo. E também, eu acredito que as pessoas que não têm costume de ler, especialmente os mais velhos, não têm noção de que esse tipo de livro existe. Claro, eu imagino que existam livros assim há muito tempo, mas de uns anos pra cá, esse tipo de livro tem sido muito mais publicado. E essa nova leva de gente que está crescendo está consumindo esse tipo de conteúdo. Então, eu acredito que as pessoas mais velhas não têm noção de que esse tipo de livro existe. E muito menos em tanto volume assim. Hoje, se você quiser ler um livro de romance que não tem hot, você vai ter que suar para encontrar, porque a maioria tem. Eu quis gravar esse alerta porque você, pai, mãe, professor, adulto que tem alguma criança sob seu cuidado, saiba que existem livros pornográficos e eles estão acessíveis para essas crianças, esses adolescentes lerem. O Nicolas abordou esses livros estarem chegando nas escolas. Mas eles já estão na internet para qualquer um ter acesso e conseguir ler. Em momento algum, eu estou me posicionando contra a publicação desses tipos de livro, porque isso seria censura. Da mesma forma que eu quero ter liberdade de ler os livros que eu gosto, bom, que essas pessoas tenham a liberdade de publicar esses livros também. O meu posicionamento é contra esses livros estarem acessíveis para crianças e adolescentes, seja numa Bienal, seja numa feira do livro, seja como material didático de uma escola, ou seja por uma desinformação dos pais que não sabem que esse tipo de livro existe e está acessível para elas. Essa discussão de toda leitura é válida, existe livro bom e ruim, é melhor ler um livro ruim do que não ler nada? A gente discute isso aqui, ó, de adulto para adulto. Porque de adulto para criança não existe essa discussão. Existe livro ruim? Sim. Existe leitura que não é válida? Sim. E esse tipo de livro que o Nicolas expôs no vídeo dele e que a gente sabe que circula por aí não é apropriado para criança e adolescente. Nós, como adultos, temos que ser responsáveis pela próxima geração. Não existe um único dado, um único estudo que aponta o acesso à pornografia como algo bom para o ser humano, muito menos crianças e adolescentes. Inclusive, hoje nós sabemos que é muito comum os pedófilos colocarem as suas vítimas ali em contato com pornografia. Isso acaba causando uma dessensibilização, deixando ela ainda mais vulnerável. A gente chegou a um ponto que o pedófilo nem vai ter esse tipo de trabalho mais, porque as escolas já estão promovendo esse tipo de dessensibilização. E os pais, por mais bem intencionados que são, não estão supervisionando o tipo de livro que essas crianças e adolescentes estão lendo, o que tornam essas crianças mais vulneráveis ainda. Então, você é adulto, paga suas contas, já tem o cérebro formado, você leia o que você quiser e lide com as consequências disso. Criança e adolescente não deveria ter contato com esse tipo de livro. E nós, como adultos, deveríamos saber que esses livros existem e tentar ao máximo proteger as crianças desse tipo de coisa. Eu acabei emendando os assuntos e não finalizei o ponto do TikTok em relação a tudo isso. Na verdade, a gente teria muito que discutir sobre isso e o objetivo não é esse aqui nesse vídeo. Mas o que é interessante vocês saberem é que existe uma nova leva de leitores e esses leitores estão lá no TikTok também, sendo influenciados pelos tipos de livro que lá existem. Muitos desses livros que são divulgados no TikTok ou que fazem sucesso por lá são livros que têm hot. Agora façam as contas. Se lá é o lugar onde tem mais adolescentes do que nas outras plataformas da internet, que tipo de livro
você acha que o seu filho está recebendo de indicação no TikTok. Eu não estou aqui atacando nenhum criador de conteúdo literário. Se esse criador lê esse tipo de livro, gosta e quer divulgar, pois bem, ele é adulto, ele paga as contas deles, ele faz o que ele quiser. O ponto é, essas crianças, esses adolescentes sendo influenciados por esse tipo de livro, muitas vezes os pais comprando esses livros, nem sabendo do que se trata. Eu quero dar este ponto de atenção aqui. Existem livros pornográficos que eles não são apropriados para crianças e adolescentes e os adolescentes estão lendo. É isso que vocês precisam saber. E para além disso, infelizmente, já há uma tentativa desses livros chegarem nas escolas, como o Nicolas Ferreira pontuou no vídeo dele. Eu vou deixar aqui na descrição o link do vídeo do Nicolas. Eu não sei se ele vai estar no ar no momento em que você tiver acesso a ele, mas vai ficar aí para quem quiser assistir na íntegra. E também você vai encontrar um podcast onde as duas convidadas falam sobre prevenção de abuso e tem um momento que elas comentam sobre essa questão da pornografia e a pedofilia. Caso essa seja uma informação nova para você, assista o podcast, você já vai ter uma noção para se você quiser se aprofundar mais no assunto. E se você ficou indignado com este assunto, deixa o seu like para o YouTube entregar para mais pessoas e mais famílias serem alertadas por isso. E eu também quero desejar forças e sabedoria para todas as pessoas que estão na frente dessa batalha, seja políticos como Nicolas, seja pai, mãe, diretor, professor, enfim, todas as pessoas que estão combatendo de frente aos absurdos que podem acontecer na nossa educação. Enfim, que Deus dê muita força, muita sabedoria para vocês e que vocês consigam superar esses desafios tão gigantes que existem na educação do nosso país. É isso, pessoal. Vejo vocês no próximo vídeo. Até mais. Thank you.